Notação dentária. A gente vai falar sobre notação dentária e sobre a classificação das cavidades dentárias. A arcada dentária ela é dividida em 4 quadrantes contados em sentido horário, começando com o primeiro quadrante na arcada superior direita. Tá? Vocês estão vendo aí esquerda de vocês, mas levem em consideração que essa boca é a boca do paciente, a gente leva em consideração o lado direito do paciente e não o nosso lado direito. Então, é como se fosse um espelho, invertido. Então, a gente considera o lado direito do paciente, a arcada superior direita, o primeiro quadrante, a superior esquerda, o segundo quadrante. Descendo em sentido horário, a gente tem a inferior esquerda, o terceiro quadrante, e a inferior direita, o quarto quadrante. Sempre dividido pela linha sagital, a linha mediana, que separa entre os incisivos centrais, tanto inferior quanto superior, e a linha horizontal, a linha transversal, separando a arcada dentária em superior e inferior. A sagital separa em direito e esquerdo, e a transversal em superior e inferior. Existem 3 tipos básicos de notação dentária. O sistema internacional, que é o sistema de 2 dígitos, que é o mais utilizado. Tem o sistema universal, que confere de 1 a 32 no caso dos dentes permanentes, uma vez que cada quadrante contém 8 dentes. No somatório de um total de 32 dentes, e tem o sistema de Palmer que considera os quadrantes, mas que ele é infalável, ele só é escrito. Então a gente vai começar pelo sistema internacional. O sistema internacional, também chamado de dois dígitos, ele leva em consideração somente os quadrantes e a quantidade de dentes que tem em cada quadrante. A gente sabe que tem 8 dentes em cada quadrante. Então, no sistema de 2 dígitos, funciona da seguinte forma. O primeiro número da notação é relacionado ao quadrante em que se encontra o dente. É como um endereço. Primeiro você fala a rua para depois falar a casa. Então, a gente tem, por exemplo, todos os dentes que estão no primeiro quadrante, eles vão ser iniciados pelo numeral 1. Já os que estão no segundo quadrante, que é o superior esquerdo, vão ser iniciados pelo numeral 2. O terceiro quadrante, que é o inferior esquerdo, vão ser iniciados pelo numeral 3. E o quarto quadrante vai ser iniciado pelo numeral 4. O segundo número é o número do dente, que seria analogamente o número da casa. Em todos os quadrantes vai variar de 1 a 8. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o incisivo central superior direito, eu sei que ele vai estar no quadrante superior direito. E eu sei que o incisivo central é logo o primeiro dente que vem depois da linha mediana. Então, eu sei que ele vai ser esse dente aqui, logo como ele é o meu primeiro dente desse quadrante, do quadrante superior direito, levando em consideração a linha mediana. Então, eu vou dizer que ele vai estar no quadrante 1, o primeiro numeral, e que ele vai ser o meu primeiro dente. Então, ele vai estar aqui número 1. Logo, o incisivo central superior direito vai ter a notação 11, vai ser número 11. Da mesma forma, se eu quiser saber, por exemplo, o primeiro premolar inferior esquerdo, eu vou saber que o meu lado inferior esquerdo é o quadrante 3. Então, eu sei que o primeiro número da minha notação vai ser 3. E eu sei que o primeiro premolar é o quarto dente a partir da linha mediana. Então, eu vou conferir 1, 2, 3, 4. E eu vou saber que, como ele é o quarto dente
do terceiro quadrante, o número dele vai ser 34, porque primeiro vem o número do quadrante, em seguida vem o número do dente. Analogamente, para dentes descidos acontece da mesma forma. Os dentes descidos são um total de 20 dentes, uma vez que crianças com dentes descidos não possuem o terceiro molar e também não possuem os dois premolares. Então, nesse caso, ela só vai ter incisivo central, lateral, canino, primeiro e segundo molar. Então, são 5 dentes em cada arcada dentária. E na notação internacional, a gente sabe que começa a conferir os dentes da linha mediana, ou seja, dos incisivos centrais, até a parte externa da boca, ou seja, os molares. Então, se eu sei, continuando a notação dos quadrantes, em dentes permanentes eu tenho de 1 a 4. Em dentes descidos, eu confiro os quadrantes de 5 a 8. Então, eu sei que seguindo a mesma sequência, em sentido horário, e levando em consideração que a primeira arcada, o primeiro quadrante considerado é o quadrante superior direito do paciente, a gente tem o superior direito seria o quadrante 5, o superior esquerdo o quadrante 6, o inferior esquerdo o quadrante 7 e o inferior direito o quadrante 8. Então, se eu quero saber o primeiro molar superior direito descido, eu sei que ele vai estar no quadrante superior direito, que tem numeral inicial 5, e eu sei que como ele é o primeiro molar, ele é o quarto dente da arcada dentária da criança. Então, eu sei que o primeiro dente é o incisivo central, o segundo dente, o incisivo lateral, o terceiro dente, o canino, e o quarto dente, o primeiro molar superior direito do paciente. Então, assim, da mesma forma, a gente pode localizar qualquer dente, tanto descido quanto permanente do paciente no sistema internacional. Aqui, novamente, a gente pode verificar os quadrantes, o primeiro quadrante superior direito, o segundo quadrante superior esquerdo, o terceiro quadrante o inferior esquerdo e o quarto quadrante o inferior direito. Aqui nós temos o incisivo central superior, que é o primeiro dente de cada das arcadas dentárias superiores. Nós temos o incisivo lateral, tanto do primeiro quanto do segundo quadrante, que são da arcada superior. Os caninos, que são o 13 no primeiro quadrante e o 23 no segundo quadrante. Notem que o que muda é o primeiro numeral, pois refere-se ao quadrante, primeiro ou segundo. Mas o canino, como é o terceiro dente, ele continua com o número 3, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Em seguida, tanto de um lado quanto de outro, nós temos o primeiro premolar, o segundo premolar, número 15 ou número 25, o primeiro molar, número 16 no primeiro quadrante e 26 no segundo. Temos o segundo molar, 27 no segundo quadrante e 17 no primeiro. E o terceiro molar, 18 ou 28. Isso levando em consideração a arcada dentária superior, quadrantes 1 e quadrantes 2. Já nos quadrantes inferiores, nós temos o quadrante 3, que é o inferior esquerdo, e o quadrante 4, inferior direito. Nós temos os incisivos centrais, os laterais, os caninos, os premolares, primeiro e segundo premolar, e os molares, primeiro, segundo e terceiro. Lembrando e observando que o segundo numeral não muda. O primeiro molar, ele vai ser sempre o sexto. O segundo molar sempre o sétimo, o terceiro molar sempre o oitavo. O incisivo central vai ser sempre o primeiro. O que vai mudar é o quadrante em que eles se encontram. Tá? E aí muda a numeração do quadrante. Mais uma vez, a gente tem aqui os incisivos centrais mais próximos à linha mediana, tá? A linha sagital, que separa
as arcadas dentárias ao meio pelos incisivos centrais, nós temos aqui, observando que os números, os números referentes ao dente, ele não modifica. O canino lateral, ele vai ser sempre o segundo, e isso levando em consideração a arcada permanente. O incisivo central vai ser sempre o primeiro, o incisivo lateral sempre o número 2. O que vai modificar é o primeiro numeral do sistema internacional, que é referente ao quadrante. O primeiro quadrante vai iniciar com 1, o segundo quadrante vai iniciar com 2, o terceiro quadrante vai iniciar com 3 e o quarto quadrante vai iniciar com 4. Mais uma vez, aqui nos dentes descidos, nós sabemos novamente que crianças com dentes descidos não possuem pré-molares e também não possuem o terceiro molar, ou seja, ela só tem 5 dentes em cada quadrante. E seguindo no sentido horário, nós temos o quinto quadrante, o sexto, o sétimo e o oitavo. Na arcada dentária decídua, o que modifica a numeração somente dois dentes posteriores, pois como não tem nem pré-molar e nem terceiro molar, o primeiro molar vai chamar número 4 e o segundo molar vai ser o quinto dente da arcada dentária da criança. Então, nós temos de 1 a 5 o dente. Novamente, o que vai modificar só a arcada dentária, tá? Aqui, novamente, o sistema internacional, mais uma vez, só para fixar, nós temos de 11 a 18 o primeiro quadrante, superior direito, de 21 a 28, segundo quadrante, que é o superior esquerdo, de 31 a 38, o inferior esquerdo, e de 41 a 48, o inferior direito, sempre conferindo do centro para as marginais. Agora, indo para o sistema universal. O sistema universal não leva em consideração o quadrante, mas leva em consideração o sentido horário da arcada dentária. Novamente, a nomenclatura ela vai iniciar no lado superior direito do paciente. Aqui no universal, ele leva em consideração a contagem a partir do terceiro molar superior direito, que vai ser chamado de número 1. Seguindo a arcada dentária, o terceiro molar superior esquerdo vai chamar 16, porque a gente sabe que nós temos na arcada dentária 16 dentes na arcada superior e 16 dentes na arcada inferior, totalizando 32 dentes. Então, assim, a gente vai conferir de 1 a 16, sendo que os incisivos centrais, que antes eram chamados de 21 e de 11, agora vão ser o oitavo e o nono dente, levando em consideração o sistema internacional, que ele vai conferir aqui do terceiro premolar superior direito, vai seguindo a numeração até o dente 16, que vai ser o terceiro molar superior esquerdo, descendo para o 17, que vai ser o terceiro molar inferior esquerdo, e seguindo até o 32, que é o terceiro molar inferior direito. Novamente, a contagem começa no terceiro molar superior direito, que vai ser o primeiro, e termina no dente 16, que vai ser o terceiro molar superior esquerdo, e segue em sentido horário até o dente 32. Aqui tem uma peculiaridade que antes no sistema internacional, os dentes descidos a notação deles era numeral. A notação deles era numeral. Aqui no sistema internacional e também no sistema de Palmer, que a gente vai ver a seguir, a notação deles é feita por letras do alfabeto. Então, são 5 dentes em cada quadrante. Aqui não leva em consideração o quadrante, então a gente vai de A até J, que são os dentes da arcada superior, sendo a letra A
o segundo molar superior direito. A letra B, o primeiro molar superior direito. A letra C seria o canino superior direito. A letra D seria o incisivo lateral superior direito. A letra E, o incisivo central superior direito. E assim seguindo a sequência. A letra F, incisivo central superior esquerdo. A letra G, o incisivo lateral. A letra H, o canino. A letra I, o primeiro. E a letra J, o segundo molar superior esquerdo. E voltando, levando em consideração que as letras K, Y e W entraram no sistema brasileiro, no alfabeto brasileiro, e como esse é um sistema universal utilizado em todos os outros países, a letra K também entra no alfabeto universal, no alfabeto de todos os países. A gente leva em consideração a letra K, então. O segundo molar inferior esquerdo vai ser a letra K e vai seguindo até a letra T. Então, no sistema universal, nós temos os dentes permanentes, que vão de 1 a 32, uma vez que são 32 dentes nos adultos, a dentição permanente, e nos dentes descidos vão de A até T, totalizando 20 dentes. O sistema de Palmer, ele é infalável, mas ele leva em consideração também os quadrantes. Como que é feito o sistema de Palmer? O sistema de Palmer, ele divide, a primeira coisa que vai ser feita é dividir a arcada dentária em 4 quadrantes. Em cada quadrante, nós temos 8 dentes. Isso na arcada dentária permanente. A gente pode ver, cada quadrante, 8 dentes. Então, a gente vai numerar isso daqui. Nós vamos lançar aqui a divisão da arcada dentária, tanto o plano sagital quanto o plano transversal, ou seja, horizontal. E a gente vai colocar os dentes aqui numerados. A gente sabe que o primeiro dente é o incisivo central, o segundo, o lateral, o terceiro, o canino, o quarto, primeiro premolar, o quinto, segundo premolar, o sexto, terceiro premolar, o sexto, primeiro molar, o sétimo, segundo molar e o oitavo, terceiro molar. Isso em toda a arcada dentária nós vamos seguir no mesmo raciocínio. Já nos dentes descidos, como eu falei, assim como no sistema universal, a gente vai utilizar as letras. Só que como são 5 dentes em cada arcada dentária, a gente vai lançar de A até a letra E, sendo a letra A o incisivo central, a letra B o lateral, letra C canino, letra D primeiro molar e letra E o segundo molar, isso em toda a arcada dentária. Também sendo separados pela linha mediana, pela linha sagital e pela linha transversal, dividindo em direito e esquerdo, em superior e inferior. Mais uma vez. E a nomenclatura pelo sistema de Palmer vai ser feita da seguinte forma. Então, o sistema de Palmer, ele é feito por símbolo. Então, para identificar um dente que fica no lado superior, no superior direito, por exemplo, a gente vai levar em consideração tanto a linha sagital quanto a linha transversal, ou seja, tanto a linha mediana que separa em direito e esquerdo, quanto a linha transversal que separa em superior e inferior. Então, por exemplo, se a gente quer saber se a gente quer saber sobre o canino superior direito, por exemplo, a gente vai saber que ele vai estar do lado direito da linha mediana. Então, eu vou lançar a linha mediana e vou lançar o numeral 3 do lado direito dessa linha. Em seguida, eu vou saber que ele é o superior. Eu sei que ele está do lado direito e eu sei que ele é um dente superior. Então, eu vou lançar a linha transversal e vou colocar o 3 acima dessa linha. Então, eu vou formar, nesse caso,
um ângulo, um desenho, digamos assim. Vou desenhar a linha sagital com a linha transversal e vou colocar o número 3, que é o número referente a esse canino, do lado direito dessa linha sagital e acima da linha transversal, porque ele vai ficar acima, porque ele é superior a essa linha. E ele vai ficar à direita, porque ele é do lado direito dessa linha. Então, basicamente, ele é infalável, é um sistema infalável, infalável é um sistema somente escrito. Então, dessa forma, nós temos que o incisivo superior, por exemplo, direito, ele vai ser desenhado à direita da linha sagital e acima da linha transversal. Se eu quisesse o incisivo central inferior direito, corrigindo, inferior esquerdo, eu colocaria ele abaixo da linha transversal, porque ele é inferior, e eu vou colocar ele à esquerda da linha sagital. Lembrando, Rosinete, aqui é a direita da linha. Só que nós não levamos em consideração a nossa direita, nós levamos em consideração a direita do paciente, ou a gente não leva em consideração a nossa esquerda, tem que levar em consideração a esquerda do paciente. Então, se ele é o incisivo central inferior esquerdo, ele vai estar abaixo da linha transversal, porque ele é inferior, e ele vai estar à esquerda do paciente da linha mediana. Então, eu vou saber que a anotação de Palmer do incisivo central inferior esquerdo vai ser essa daqui, abaixo da transversal e à esquerda do paciente, à esquerda da linha mediana. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, só que trocando números por letras, a gente vai seguir a anotação dos dentes descidos, trocando por letras de A a E, tanto nos inferiores quanto nos superiores, tanto no esquerdo quanto no direito, e seguindo o mesmo raciocínio de colocar ele à direita ou à esquerda da linha mediana, dependendo se o dente é um direito ou um dente esquerdo, e se coloca ele acima ou abaixo da linha transversal, levando em consideração se ele é superior ou se ele é um dente inferior. Agora a gente vai falar mais sobre as cavidades dentárias. Uma cavidade dentária é semelhante a uma caixa. Então, a caixa ela tem um fundo e tem as paredes laterais dela que a fecham, certo? Então, da mesma forma, analogamente, a gente tem as paredes circundantes das cavidades, que são aquelas paredes laterais. E elas recebem o nome da face a qual correspondem. A gente sabe que os dentes, eles possuem as faces livres, que são consideradas a face vestibular, a face lingual. Nós temos as faces proximais, que são a mesial e a distal. E nós temos as faces oclusais, nos dentes posteriores, ou a borda incisal nos dentes anteriores. Então, dependendo do lado em que se encontra essa parede, ela vai receber o nome dessa face. Por exemplo, se nós temos uma cavidade, a parede dela voltada para a área vestibular, para a face vestibular, vai chamar parede vestibular. A parede voltada para a face lingual vai chamar parede lingual. A parede voltada para mesial, para distal, nesse caso, vai chamar parede distal. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma cavidade classe 2, que a gente vai ver mais à frente, em que ela toma uma das proximais, nesse caso a mesial, e o que sobra para fechar a nossa cavidade é uma parede voltada para a gengiva. Então, ela vai chamar parede gengival. É possível. Tá? Vamos continuar. Essas são as paredes circundantes, são as paredes que fecham a nossa cavidade, que circundam a nossa cavidade.
As paredes de fundo, elas correspondem ao assoalho da cavidade. Elas podem ser axial. A parede de fundo axial é aquela parede que ela é paralela ao eixo do dente. O que é o eixo do dente? O eixo do dente é uma linha que vai da região apical, que é a região da ponta da raiz, até a face oclusal ou a borda incisal. Então, é o eixo longitudinal do dente, é o eixo que vai do início ao fim do dente, que mede o comprimento dele. Então, as paredes que são paralelas a esse eixo, elas são chamadas de axial. A parede pulpar, ela é aquela parede perpendicular ao eixo do dente. Como eu falei, o eixo do dente é aquele que a gente vai identificar o comprimento do dente. Comprimento do dente, isso. É aquele que a gente vai identificar o comprimento do dente. Então, quando a parede de fundo ela é perpendicular a esse eixo, ou seja, ela é transversal a esse eixo, ela não percorre ele, na verdade ela corta ele, ela é chamada de parede pulpar. Agora, os ângulos das cavidades. Nós temos dois tipos de ângulos. Nós temos os ângulos diedros. Os ângulos diedros, eles são formados pela união de duas paredes. E a nomenclatura dele é basicamente a combinação dos nomes das paredes que fazem essa união. Eles podem ser de 3 grupos diferentes. Então, os ângulos diedros de primeiro grupo, eles são ângulos formados por duas paredes circundantes. A gente acabou de ver que paredes circundantes são aquelas paredes que formam a cavidade em si, que formam as paredes laterais dessa cavidade. Então, quando o ângulo diedro ele é formado por duas paredes circundantes, ele é chamado ângulo de primeiro grupo. Aqui a gente pode ver o ângulo vestíbulo gengival. O ângulo vestíbulo gengival, nesse caso, ele é formado pela parede vestibular com a parede gengival. Aqui tem o ângulo lingogengival, formado pela parede lingual e pela parede gengival. Aqui nós temos o ângulo diedro de primeiro grupo. Seguindo aqui, nós temos o ângulo disto-gengival, uma vez que ele está sendo formado pela parede distal com a parede gengival. Nós temos os ângulos diedro de segundo grupo, que são formados por uma parede circundante e uma parede de fundo. Novamente, eles recebem o nome das paredes que participam da formação do ângulo. Então, nós temos aqui em azul o ângulo vestíbulo pulpar, formado pela parede vestibular com a parede pulpar. Nós temos o ângulo lingo-pulpar, que assim como o vestíbulo pulpar é formado pela parede pulpar, a parede de fundo, com a parede circundante lingual. E nós temos, nesse caso, o ângulo gengivo-axial, formado pela parede de fundo axial, perpendicular ao eixo do dente, correção paralela ao eixo do dente, com a parede gengival. E os ângulos diedro podem ser de grupo 3, de terceiro grupo, que é formado por duas paredes de fundo. Novamente, ela vai receber o nome das paredes que participam da formação do ângulo. Aqui em azul, nós temos no primeiro dente o ângulo axiopulpar, formado por uma parede perpendicular ao eixo do dente, uma parede pulpar, e uma parede de fundo axial que é paralela ao eixo do dente. E aqui em vermelho nós temos um ângulo áxio-axial, formado por duas paredes paralelas ao eixo do dente. Os ângulos triedros são formados pela união de 3 paredes, que podem ser uma circundante com 2 de fundo ou 2 circundantes com 1 de fundo.
Novamente, a nomenclatura desses ângulos é formada pela combinação dos nomes das paredes que participam da formação dele. Então, nós temos aqui na estrelinha vermelha o ângulo vestíbulo-pulpo axial, formado por uma parede circundante, que é a parede vestibular nesse caso, com duas paredes de fundo, uma pulpar e uma axial. Aqui nós temos, em azul, o ângulo vestíbulo-áxio-gengival, formado por duas paredes circundantes, a vestibular e a gengival, e uma parede de fundo, a axial. E em verde nós temos novamente um ângulo formado por duas paredes circundantes e uma de fundo. As duas paredes circundantes, a lingual e a gengival, e uma parede de fundo axial. O ângulo cavo-superficial, ele é formado pela união das paredes da cavidade com a superfície externa do dente. E ele pode ser de dois tipos. O tipo definido, que é um ângulo reto de 90 graus, que é o mais utilizado, no caso, em cavidades em preparação de cavidades para restauração com amálgama, e os ângulos biselados. A gente pode ver. Os ângulos biselados, eles são arredondados, tá? Diferente do ângulo definido, que ele tem formato de 90 graus. A nomenclatura e classificação de cavidades. A gente pode nomear as cavidades por três, a gente pode classificar ela de três formas: pelo número das faces envolvidas, pela forma e extensão da cavidade e a classificação de Black. A nomenclatura e classificação pelo número de faces envolvidas, nós temos a simples, que são cavidades que envolvem somente uma face, tá? Essa cavidade, a cavidade do exemplo, ela é uma cavidade oclusal, porque ela envolve somente a oclusal do dente. As cavidades, elas podem ser compostas quando envolvem duas faces, uma face oclusal com uma face proximal, ou então a face oclusal com a face vestibular, ou a oclusal com a lingual. Não importa qual seja a face, o que importa é que envolvam duas delas. E tem a complexa, que envolve três ou mais faces, tá? Novamente, não importa quais sejam as faces envolvidas, o que importa é a quantidade de faces envolvidas, se uma, duas ou três ou mais. Uma, ela vai ser simples, duas vai ser composta e três ou mais ela vai ser chamada de complexa. Essa é a classificação relacionada ao número de faces envolvidas. Não importa qual seja, o que importa é a quantidade de faces envolvidas. Mais uma vez, agora com o dentinho de verdade, a gente tem aqui uma cavidade oclusal. Como envolve somente a oclusal, ela vai ser chamada de simples. Uma cavidade que envolve a oclusal e que envolve a distal também, nesse caso corrigindo a mesial, que envolve a mesial, duas faces compostas, e que envolve três faces, tanto a oclusal, quanto a mesial, quanto a distal. Envolveu três ou mais faces, complexa. Mais uma vez, uma face simples, duas faces composta, três ou mais faces, complexa. Outra vez para decorar: uma cavidade simples, uma face, cavidade composta, duas faces, cavidade complexa, três ou mais faces. A classificação de acordo com a forma e a extensão. Nós temos também três tipos de... Na verdade, quatro. Aqui tem três, mas são consideradas quatro. Nós temos as inlay, onlay e crown. Entre a onlay e a crown tem uma também chamada overlay, que ela leva as cúspides e uma parte da coroa, mas ela não chega a consumir toda a coroa.
a parte cervical da coroa se mantém. Ela é chamada overlay. Quando é coroa total, que pega as cúspides e pega toda a coroa, ela é chamada de crown. Quando pega somente as cúspides, ela é chamada... Quando pega a cúspide, mas não pega o restante da coroa, ela é chamada de onlay. E quando ela não pega a cúspide, ela é chamada de inlay. Então, nós temos inlay, onlay, overlay e crown, ou coroa total, como é chamada a crown também. Então, nós temos aqui, na letra A, nós temos um exemplo de cavidade inlay. Ela pegou aqui 3 faces, tá vendo? Se fosse relacionada ao número de faces, essa daqui seria uma cavidade complexa, porque levou 3 faces. Mas como ela não envolveu as cúspides, eu mantenho aqui as 4 cúspides do dente, ela é chamada de inlay. Aqui eu tenho uma cavidade que já levou as cúspides. Vocês podem observar, já não tem mais cúspide aqui na letra B. Então, essa é uma cavidade onlay. E aqui na letra C, nós temos uma preparação que já levou toda a coroa do dente. Não sobrou mais nenhum remanescente. Eu estou aqui só com a cervical do dente. Essa vai ser chamada de coroa total ou crown. Então, mais uma vez, nós temos a inlay, que não leva a cúspide, a onlay, que leva a cúspide, e a crown, ou coroa total, que leva as cúspides e o restante da coroa do dente. Agora a gente vai passar para a classificação de Black, que é a mais utilizada. E um pouquinho mais difícil de decorar também, mas com um pouquinho de treino a gente consegue. Vamos lá. Então, nós temos inicialmente 5 classificações de Black. Nós temos de classe 1, classe 2, que são para dentes posteriores, classe 3 e 4, dentes anteriores, classe 5, que envolve a cervical de todos os dentes, e em seguida foram lançadas mais uma classe, a classe 6, que envolve ponta de cúspide. A gente vai ver mais a seguir detalhadamente cada uma delas. A classe 1 de Black, ela ocorre em regiões de má coalescência do esmalte. Ou seja, aquelas regiões que têm cicatrículas, fissuras, geralmente na face oclusal dos dentes posteriores. Na face oclusal, nós sabemos que temos os sulcos principais e os sulcos secundários, que são consideradas cicatrículas e fissuras. Essas ranhuras em que os micro-organismos eles se alojam mais facilmente, eles podem ficar retidos ali. Também os 2/3 oclusais da face vestibular dos dentes posteriores, tanto inferior quanto superior. Por que os 2/3 oclusais da face palatina e da face vestibular? Porque se a gente observar um dente posterior, a gente vai verificar que nas faces livres deles, mais da metade apresenta umas ranhuras. Somente a parte cervical ela é lisinha. Então, do meio, da parte mediana, da parte média, para a oclusal dos dentes posteriores, vocês vão observar que ela apresenta muitas ranhuras. Essas ranhuras também são consideradas classe 3. Lembrando somente das faces livres, vestibular e palatina, ou vestibular e lingual. Tá? Face proximal não entra na classe de Black 1. Na classe 1 não entra proximal. E também tem a face palatina dos incisivos superiores. A gente sabe que lá na face palatina dos dentes, dos dentes anteriores, nós vamos ter as cicatrículas, a gente vai ter as fossas, vai ter o cíngulo. Aquela regiãozinha também é considerada cárie ali, ou uma cavidade lá é considerada cavidade classe 1. Então, vamos lá, recapitulando. Face oclusal dos dentes posteriores, a face palatina dos dentes anteriores e os 2/3 das faces livres dos dentes posteriores, 2/3 oclusais, que vai da oclusal até o terço médio, classe 1. Mais uma vez, a gente tem aqui exemplos de classe 1.
Não envolve somente cicatrículas e fissuras e nas faces livres que tem essas cicatrículas da oclusal ao terço médio, da oclusal ao terço médio. Mais uma vez, uma classe 1 envolve cicatrículas, aqui no caso os sulcos. A classe 2 de Black difere da classe 1 pelo simples fato de serem cavidades localizadas nas proximais dos dentes posteriores. Envolveu proximal de dente posterior, classe 2. Quais são as proximais? A mesial e a distal. Envolveu face proximal, classe 2. Novamente, aqui envolveu, por exemplo, nesse exemplo, envolveu a Rosinete, envolveu a região dos sulcos, de cicatrículas e fissuras. Certo, realmente envolveu. Mas aqui, se em algum momento envolver as proximais, vai ser sempre classe 2. Se envolver proximal, não importa onde mais tenha cárie, vai ser classe 2. A classe 3 de Black, ela acontece em proximais de dentes anteriores. Quais são os dentes anteriores? Os incisivos centrais, os laterais e os caninos. Então, envolveu lateral, envolveu a mesial ou a distal dos dentes anteriores, classe 3. Se envolver as proximais desses dentes, também os anteriores, e for retirado nessa cavidade o ângulo incisal desses dentes, ou seja, o ângulo incisal é aquela união entre a borda incisal e a face proximal do dente, seja ela distal ou mesial. Envolveu o ângulo, classe 4. Então, recapitulando: cicatrículas e fissuras de dentes posteriores, classe 1. Envolveu proximal de dente posterior, classe 2. Proximal de dente anterior, classe 3. Proximal de dente anterior envolvendo ângulo incisal, classe 4. E a classe 5 de Black envolve o terço cervical de todos os dentes, tanto vestibular quanto lingual de todos os dentes. Face cervical, a gente sabe, o terço cervical, a gente sabe que é aquele terço já próximo da gengiva, a união entre a coroa e a raiz. Então, aqui mais um exemplo de classe 5. E Sockwell lançou mais um tipo de cavidade classe 1. Ele fala o seguinte, que cavidades em forma de ponto que ocorrem na região incisal dos dentes incisivos, centrais, superiores, é considerada classe 1. Por quê? Porque ali é uma área de cicatrícula de fissura superficial. Apesar de ser superficial, com os mamelões, com aqueles sulcos de crescimento que tem lá, que no adulto já são praticamente imperceptíveis, ele considera classe 1 uma cavidade em forma de ponto nessa região. E Howard e Simon lançaram também a cavidade classe 6, que são cavidades formadas na ponta das cúspides. Então, novamente, nós temos classe 1 nas regiões de cicatrícula e fissura, classe 2 proximal de dentes posteriores, classe 3 proximal de dentes anteriores, classe 4 proximal de dentes anteriores envolvendo ângulo incisal e classe 5 no terço cervical de todos os dentes. Agora vamos treinar um pouquinho. Isso daqui é um exercício para vocês irem fazendo em casa, vão pausando o vídeo, tá? E vão identificando de acordo com as classificações. Aqui, por exemplo, nós temos uma cavidade, ela fica num dente anterior, ela fica numa face proximal de um dente anterior e não envolve ângulo incisal, tá? Vejam,
Essa cavidade, por exemplo, de acordo com o número de faces, ela é considerada simples, uma vez que ela envolveu somente uma face, que foi a face proximal do dente anterior. E de acordo com Black, ela é considerada uma cavidade classe 3, uma vez que ela é proximal, envolve a proximal, mas não envolve o ângulo incisal. Aqui mais uma para treinamento. Vão pausando o vídeo e anotando as classificações, tanto quanto ao número de faces, tanto quanto a forma e a extensão da cavidade, bem como a classificação de Black. Vamos para a próxima imagem. Aqui a gente observa que ele já envolve o ângulo incisal do dente anterior. Aí, de acordo com Black, qual seria essa classificação? E de acordo com o número de faces também, que classificação essa cavidade levaria? Aqui novamente. Aqui, que cavidade é essa? Vamos levar em consideração esse dente aqui, tá? O primeiro molar. Ela seria, de acordo com a forma e extensão, inlay, onlay, overlay ou crown. E aqui, tá? Esse segundo molar, de acordo com o número de faces, ele seria simples, composta ou complexa. De acordo com a forma e extensão, seria inlay, overlay, crown ou onlay. E de acordo com Black, seria classe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Agora é esse dente. E da mesma forma, cada setinha vão fazendo aí qual é o tipo de dente, qual é o tipo de cavidade que teve esse dente aqui. Ele já está restaurado, mas qual foi o tipo de cavidade que foi preparada para essa restauração? Aqui primeiro esse. Agora esse e esse. Mais uma vez, outros dentes. Que vocês podem ver que ele já está até feito isolamento. E agora, aqui estão as lesões. Classe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de Black. Aqui e aqui. Qual a classificação de acordo com a forma e a extensão? E de acordo com o número de faces? E de acordo com a classificação de Black? Aqui. E esse dente? Qual a classificação dele de acordo com o número de faces e de acordo com a classificação de Black? E aqui, de acordo com a classificação de Black, de acordo com o número de faces. Esse dente, de acordo com o número de faces, de acordo com a classificação de Black. Mais uma vez. E vamos aos dentes. Que tipo de lesão é essa nesse molar? E que tipo de lesão, que tipo de cavidade é essa do incisivo central? Agora vamos estudar um pouco de ângulo. Esse ângulo, que tipo de ângulo é esse? Diedro ou triedro? Classe 1, 2 ou 3? E esse, diedro ou triedro? Classe 1, 2 ou 3? Agora esse. E esse. Aproveitem também para ir treinando o nome dos ângulos. Agora aqui, ângulo triedro, diedro, classe 1, 2 ou 3. Aqui. Que parede é essa?
ela é uma parede circundante ou uma parede de fundo? E essa é uma parede circundante ou de fundo? Se for parede de fundo, qual tipo de parede? Axial ou pulpar? E essa? Qual o nome dessa parede? Ela é circundante ou ela é de fundo? E a gente encerra por aqui. Até o próximo vídeo.